Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir então os nossos objetivos? Acompanhe junto comigo. Nós vamos fazer a leitura de uma tirinha, certo? Vamos identificar o efeito de humor presente dentro do texto. Vamos compreender o que é período composto por orações coordenadas, certo? Vocês lembram o que é período? Lembram lá que nós falamos já sobre isso? Então, o período ele precisa ser constituído por pelo menos uma oração, mas pode ser constituído por várias orações, certo? Beleza? E então, o que seriam orações coordenadas? Então, esse conceito nós vamos entender melhor logo mais, certo? Vamos lá. Bom, tem uma perguntinha aqui para vocês. Comprar pela internet pode ser mais fácil ou mais difícil? O que vocês acham em relação a isso, né? Então, observem lá, aparentemente pode ser mais fácil, porque você não precisa se deslocar, certo? Você pode economizar tempo e dinheiro também, né? Porque você gasta, combustível ou transporte público para chegar até a loja, certo? Então, aparentemente, tudo bem. Mas, em relação a um problema que o produto pode apresentar, então acaba às vezes sendo um pouquinho mais difícil de entrar em contato com os vendedores para substituir aquele produto ali que veio com defeito, por exemplo, certo? Então, vamos ler uma tirinha que ilustra uma situação de compra por meio do comércio eletrônico. Vamos lá. Então, acompanhe aqui a leitura. Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Ai, 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 Então, isso acontece muitas vezes, Então, às vezes as pessoas compram pela internet e demora muito para chegar. E às vezes o prazo de entrega, por exemplo, é 7 dias. Quando vai ver, já passou lá um mês e não chegou o produto. E aí a pessoa fica preocupada, o que será que aconteceu? Será que o meu produto se extraviou? Será que a loja me enganou e não vai mandar esse produto? Então, passam-se várias informações, naquela mente ali, daquela pessoa que adquiriu aquele produto. Então, é muito ruim isso. Então, quando a gente vai na loja, nós já adquirimos o produto, às vezes trazemos da hora, ou leva poucos dias para chegar até a nossa residência. Acaba sendo mais fácil, Geralmente nós compramos numa loja da nossa cidade, então é mais fácil nós podermos reclamar ali caso tenha algum problema, até mesmo na entrega, certo? Ainda não chegou, Então uma preocupação talvez desnecessária, mas acaba acontecendo, Então é um problema que muitas pessoas acabam passando e divulgando até mesmo aí pela internet, as suas reclamações. Tem alguns sites, inclusive, que você faz a sua reclamação, alguns aplicativos, ou mesmo até no próprio meio de comunicação ali da loja, do vendedor ali, Tem ali um canal de atendimento para reclamações, certo? Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Olha lá, continuando. Está aqui sua mercadoria, senhor. Então, olha lá, o comércio eletrônico deve prestar atendimento facilitado ao consumidor e também respeitar o direito ao arrependimento. Então, olha que curioso, vocês repararam de que forma, então, ali o comprador recebeu a sua mercadoria? Observaram? Olha a tela ali. A tela do computador e alguém entregando ali a mercadoria. Será que isso é possível? Ou isso não é possível? Então, qual que seria a intencionalidade, então, da tirinha ao propor isso? Uma entrega por um meio não convencional. Isso vai ser possível um dia? Acredito que não. Certamente não. Porém, a questão aqui da tirinha, ela tem essa questão do humor, da ironia, da questão também do meio literário, ter essa ideia de fugir do convencional, fugir do habitual, do normal, digamos assim, Então, isso é bem interessante, esse aspecto também a ser observado. E a questão do comércio eletrônico também dever garantir aqueles direitos também da loja física, Então, é bem importante. Sempre que nós compramos no meio eletrônico, nós precisamos ter garantido o nosso direito do consumidor, de realizar a troca, do produto, de ter o prazo de entrega respeitado e tudo mais, que a loja propõe, certo? Muito bem.
Bom, chegamos à nossa atividade de número 1. Observe lá então o que é perguntado. O que será que pode provocar humor nessa tirinha? Explique. Já voltamos. E aí, você observou os detalhes, né? Tanto a parte escrita quanto a parte visual aqui da tirinha, né? Todos esses detalhes nos ajudam a compreender o texto, né? Porque a tirinha é formada por dois elementos principais, né? Texto verbal, que é a parte escrita, e o texto visual, que é a parte das imagens, certo? Então, ao observar esses detalhes, nós temos a compreensão total, então, do texto. Então, observe, por exemplo, lá, lembram quando vocês liam aquelas histórias lá infantis que tinham a parte das imagens e a parte da escrita? Muitas vezes as crianças nem sabem ler, né, a parte escrita, mas elas tentam fazer uma leitura por meio das imagens. Isso é muito interessante. E na tirinha, de certo modo, isso também acontece. Então, a parte das imagens ele conta bastante. Mas, aqui pensando na tirinha, então, nós temos a parte o quê? A combinação dos dois, né? Eu não posso entender somente pelas imagens. Às vezes sim, mas a maioria das vezes eu preciso dos dois elementos, a parte escrita e a parte de imagens, para compreender a totalidade da tirinha. Vamos ver então o que nós podemos entender aqui como um elemento que provoca humor. Observe. Então, olha lá. Então, principalmente o fato de a mercadoria comprada ser entregue pela tela do computador, isso acaba provocando humor, né? No mesmo momento em que o consumidor faz a reclamação, ele recebe o produto, né? O que acaba deixando ele surpreso. Isso não é possível.
Então assim, como se fosse tão simples e instantâneo, como nós dizemos, né? Então, no mesmo momento, eu reclamo e eu já recebo aquele produto que eu reclamei, né? Isso não é crível, né? Não é uma coisa que pode acontecer de verdade, certo? Então, aqui foi uma ironia, de certo modo, né? Então, a rapidez da reclamação ser atendida, isso não acontece geralmente. Nós temos que ligar várias vezes reclamando, ou temos que ir várias vezes até a loja, muitas vezes, para poder ter ali o nosso pedido atendido, né? Então, quantas pessoas aí compram o produto e se arrependem amargamente, né, de ter comprado em determinados locais, sejam nas lojas físicas ou nas lojas virtuais aí, né, pelos sites de venda também, certo? Beleza? Muito bem. Bom, observe então aqui, ó, né? Então, nós temos aqui o quadrinho e nós podemos observar aqui que há duas informações principais na fala dos personagens. Que informações são essas? Vamos ver lá. Então, eu fiz uma compra pela internet. Então, a primeira informação, tá? Então, nós temos claro, então, que a pessoa adquiriu o seu produto através de uma loja eletrônica, virtual e não uma loja física. Então, a segunda informação é que o produto ainda não chegou, certo? E isso compromete muito a confiança do cliente naquela loja. Então, quando você compra, né, em um determinado local e recebe no prazo correto, num preço justo, né, quando você reclama e é prontamente atendido, você passa a confiar mais naquela loja, né, naquele site de vendas, por exemplo. E quando você não tem, né, esse pedido atendido, pelo contrário, você acaba então perdendo a confiança então naquela instituição, certo? Beleza? Vamos analisar então aqui essa questão das orações coordenadas, tá? Então, as informações que nós precisamos prestar atenção em relação às orações coordenadas são as seguintes. Primeiramente, elas não dependem sintaticamente uma das outras. Essa informação é essencial. Então, elas podem existir separadamente. Isso torna, né, a nossa ideia aqui de orações coordenadas, né, mais clara. Outra coisa, expressam ideias completas em si mesmas. Então, eu não preciso ter, né, uma combinação de elementos para que elas tenham ali sentido completo. Então, separadamente, duas partes podem ter sentido completo, beleza? Quando há um período composto por coordenação, as orações elas podem ser facilmente fragmentadas, transformando essas orações em períodos simples. Então, observe o exemplo. Não alugamos a casa, nem vendemos o carro. Então, aqui seria um período composto. E nós podemos separar, então, em dois períodos. Olha lá. Não alugamos a casa, certo? Um período. Não vendemos o carro, outro período. Então, transformamos aqui em dois períodos simples, aquele período que seria o período composto. Beleza? Entenderam melhor, então, essa questão do período composto? Então, beleza? Por coordenação. Então, eu consigo entender cada parte, então, separadamente, sem perder ali as informações, né? Sem perder a ideia central de cada elemento. Beleza? Atividade de número 2. Observe novamente a fala do personagem. Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Essa fala é um exemplo de período composto. Transforme esse período em dois períodos simples. Então, transforme de período composto para dois períodos simples. Já voltamos.
E aí, vocês conseguiram então fazer essa transformação aqui que o professor solicitou para você? Então, transformar o período composto em 2 períodos simples. Vamos ver então como ficou? Observe. Então, olha lá. Primeiro, eu fiz uma compra pela internet, certo? Então, seria o primeiro período simples. E o segundo, a compra ainda não chegou. Então, observaram como eu consigo fazer essa separação sem perder o sentido? Sem que a informação fique completa? Então, as duas separações aqui garantem, então, a informação de modo completo, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as conjunções. Então, elas têm um papel essencial, né, nas ideias, então, geradas ali dentro desses períodos, dessas orações. Então, olha lá, as orações coordenadas, né, elas vão ser garantidas de acordo com as ideias apresentadas, né, pelas conjunções ou ainda pelas locuções conjuntivas. Então, conjunções, quando o elemento é único, e locuções conjuntivas é quando eu tenho duas conjunções, uma próxima à outra. Então, forma uma locução, certo? Aqui, ó, na ideia de adição, né? Então, que expressa a ideia de soma entre as orações, eu tenho alguns elementos aqui que podem fazer parte, então, desse período composto por coordenação. Observe lá, o e, o nem, o também, aquela ideia de não só, mas também, tanto como, não só, como também, e assim por diante. Então, essas ideias, elas são muito expressas, né, dentro dos períodos, dentro das orações, né, que são geradas ali, formando o período composto por coordenação, beleza? Bom, atividade de número 3. Então, observe aqui. Releia. Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. O que marca a divisão entre as orações que compõem esse período? Explique. Já voltamos.
E aí, vocês conseguiram responder então o que o professor pediu? Fiquei em dúvida, professor. Bom, então vamos ver então junto com o professor como é que poderia ter ficado a resposta então desta atividade. Observem aqui comigo. Então, primeiramente, observando aqui, relendo o trecho, olha lá. Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Observe aqui o E. Esse E, ele tem um papel muito importante, ele dá uma ideia de adição, né? Então, liga uma parte à outra do período, né? Então, uma parte à outra. Eu fiz uma compra pela internet, então seria uma parte do período, um primeiro período, né? Um período simples. E o outro período, né, ainda não chegou, né? Então a compra ainda não chegou. Então dá uma ideia de soma, de adição. Então essa conjunção coordenativa aditiva e ela marca então a soma das ideias entre as duas orações aqui apresentadas. Beleza? Compreendeu? Espero que sim. Beleza? Então vamos conferir então o que nós trabalhamos então ao longo desta aula. Olha lá. Então, nós fizemos a leitura de uma tirinha interessante, né, falando assim sobre a compra, né, sobre o papel, né, das instituições em cumprir aquilo que prometem, garantir ali a troca, a substituição do produto, né, quando o cliente reclama, por exemplo. Identificamos o efeito de humor, então, que estava presente aqui no texto, né, de reclamar e prontamente ser atendido, que é bastante incomum, de certo modo, né. Compreendemos o que é período composto por orações coordenadas, beleza? Perfeito? Muito bem. Então, agradeço a você que acompanhou então essa aula, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima.